Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Al. O assunto deste vídeo é: a quem devemos adorar? Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, e Al lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Ial tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Irmãos, é comum que teólogos e estudiosos da Bíblia afirmem que este texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, façam referência a toda a Bíblia. É algo contraditório, porque a Bíblia protestante, por assim dizer, contém só 66 livros, enquanto que a Bíblia católica contém outros livros. Então, de qual das Bíblias este texto estaria se referindo? Pois é. A escritura aqui me parece bastante clara. O livro das Revelações, o Apocalipse, é um livro mais que sagrado, porque a Bíblia como um todo, nós sabemos, ela passou por mãos de reis, ela tem histórias contadas de maneiras diferentes. E o Apocalipse, o livro das Revelações, é um livro extremamente especial, porque é a revelação do Mashiach ressuscitado. Então, difere dos outros livros. Obviamente que os outros livros complementam o Apocalipse. Porém, este texto aqui se refere às pragas, ou melhor, flagelos, escritos neste livro, serão acrescentados a quem acrescentar qualquer coisa neste livro. Bom, me parece bastante claro, né, o texto. De ciência, de que o livro do Apocalipse é um livro especial, é como se fosse, por que não dizer, o santo dos santos da Escritura. É algo muito especial. Se a Escritura ou as Escrituras são sagradas, então o Apocalipse, eu entendo que nós devemos interpretá-la como sagradíssima, porque ela não é uma revelação dada a profetas, por exemplo. Ela é uma revelação em visão, bastante extensa, na qual o próprio Mashiach se manifesta ao apóstolo João. Ela é um pouco diferente profeticamente dos outros livros, né? É o próprio Mashiach ressuscitado, é o segredo do Altíssimo manifesto e já ressuscitado, sendo apresentado aos homens e revelando o futuro de todas as coisas, o futuro da humanidade. Então é um livro muito especial e é por isso que foi colocado esse texto aqui, que infelizmente os líderes deturpam. De consciência disso, que não é o assunto do vídeo, podemos seguir para outras passagens, ok? Em Apocalipse capítulo 4,
versículos 9, 10 e 11, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão, atenção aqui, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, soberano e altíssimo nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por causa de quem que tudo foi criado? Por causa do Altíssimo, do Soberano, de dos exércitos. Ele que criou todas as coisas e por isso é que ele é digno, como diz aqui, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, ok? Então aqui já fica bem marcado quem é merecedor da nossa adoração ou a quem devemos adorar. Vamos para o próximo versículo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, ou boas novas eternas, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Interessante, né? Um evangelho eterno, imutável, não é? Dizendo em grande voz: Temei a Iau e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nitidamente aqui disse que devemos adorar aquele no singular e não no plural. Devemos adorar ao Altíssimo. Devemos adorar aquele que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez a fonte das águas, as fontes das águas. Correto? Finalmente, conscientes de que o livro das Revelações é um livro sagradíssimo, né? É um livro que tem uma restrição do próprio Filho do Altíssimo em relação a qualquer alteração feita nele. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 6, versículo 16. É a abertura do 6º selo, ok? Eu vou fazer melhor, eu vou ler a partir do versículo 15, será o 15, 16, 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmãos, por que eu li todos esses versículos e apresentei todos esses textos, inicialmente mostrando
que o Apocalipse é um livro mais do que sagrado, né? Porque fica muito claro aqui que o Filho não é o Criador de todas as coisas. Fica muito claro que são duas pessoas, conforme está escrito lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Como muito bem nos mostrou o irmão Romilson. Você sabe o nome do pai, você sabe o nome do seu filho. E aqui eu não estou falando de Provérbios de Salomão, porque Salomão, a gente conhece a história dele. Eu estou falando aqui da revelação do Cordeiro. Eu estou falando aqui de um livro que, se você vasculhar de trás para frente, de frente para trás, o que você vai ver nele são dois. É sempre o pai e o filho. Nas cartas de Paulo também, quando ele inicia as cartas, ele sempre fala no nome do pai e do filho. Ele sempre apresenta as coisas no nome do pai e do filho. Ou seja, o pai é digno de adoração e a resposta em relação a outros tipos de reverência está aqui no capítulo 5 de Apocalipse, né? Olha o que diz. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 em diante. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Não diz de adoração, tá? Lembra que lá no capítulo 14 de Apocalipse, fala de adorar ao Pai, adorar aquele que criou, aquele, não aqueles, aquele que criou, correto? Continuando, versículo 13, eu estou lendo o Apocalipse capítulo 5, tá? Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, reforçando a existência de um submundo, né? E debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Bom, você vê que é algo interessante, né? Você sabe que os animais, os seres vivos, eles não dizem, né? Mas o Criador, ele deu fôlego a todos eles, então, de uma certa forma, sim, eles dizem, né? Com o espírito que há neles de vida, eles dizem, e virão, no caso, a dizer, né? Aquele que está sentado no trono, que é o Pai, né? E ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você vê que em momento nenhum falou de adoração aqui, né? Até porque, como muito bem diz o irmão Romilson, o filho adora o pai. O filho é o sumo sacerdote na presença do pai. Então o filho não tem como ser o pai, porque o filho está numa posição de sumo sacerdote. Se ele é o sumo sacerdote, ele não pode ser o próprio recebedor dos sacrifícios, ou no caso do Mashiach, do único sacrifício, porque o sumo sacerdote da antiga aliança fazia vários sacrifícios. Agora o Mashiach fez um sacrifício uma vez por todas, né? Mas ele fez esse um sacrifício, né, ao Pai. Você entende? Por quê? Porque o Pai é reto, o Pai é correto, o Pai é infalível e ele é digno de receber o sacrifício que foi feito exatamente para nos justificar. Agora, quanto a adorar o Filho, quanto a adorar o Espírito Santo, né, talvez até você tenha algumas dúvidas, e nesse ponto cito mais uma vez, honra quem honra, o irmão Romilson. Ele explica muito bem que o Espírito do Pai é o próprio Pai, né? E se alguém me disser, bom, mas
Eu acredito que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa. Bom, então, lamento te dizer que falta uma pessoa na sua equação, porque se você acredita que são três pessoas, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo do Altíssimo, né, o Espírito de Deus, como assim se diz, né? Então falta o Espírito de Cristo. Então você deveria estar reverenciando de alguma forma ou invocando quatro pessoas e não três, entende? Quando na verdade, nós devemos invocar o Altíssimo em nome do Machia, Yahshua, seu filho, e devemos adorar somente ao Pai, porque Ele é digno, né? Está muito claro aqui, né, que Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, né? E lá no 14, acho que não me custa encerrar lendo a Escritura, que é o que vale, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Temei ao Altíssimo, ou a Yahweh, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Fora aquela passagem, né, irmãos, que fala que João já ia adorando o anjo, né? E aí o anjo fala, não faz isso não. Eu sou teu conservo, assim como dos teus irmãos. Adora a Yahweh, adora ao Todo-Poderoso, adora aquele que criou a mim e a você. Entende? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer. É uma mensagem sobre adoração e talvez essa seja a mensagem mais importante da existência. Você entende? Porque é da vontade do Altíssimo que, diferente das criaturas que adoram a Ele, como nós lemos aqui, né, de maneira involuntária, né, como também está escrito, né, todo ser que respira louve, né, todo ser que respira, né, invoca, né, porque tem um fôlego, tem um espírito, né, que dá vida, né. Mas diferente desses seres, é da vontade do Altíssimo que nós, em sã consciência, o adoremos de maneira, como é que eu posso dizer? De maneira divina, ou seja, que nós reflitamos a natureza divina que Ele colocou em nós, porque nós somos imagem e semelhança dEle, para que nós venhamos a adorá-lo de maneira consciente. Como fala, né, de culto racional, mas lá o contexto é outro, né? Então as criaturas, elas adoram involuntariamente, e o centro de toda a criação, né? E alguém pode dizer, bom, mas o Altíssimo, ele precisa de adoração? Muitos se enganam nesse ponto, é importante dizer. O Altíssimo, mesmo que você não adore, diferente dos deuses gregos, romanos, né? Você adorando ou não adorando ele, ele vai continuar sendo o Altíssimo. Ele não é um Deus que precisa da adoração. Te explico. É você e eu que precisamos adorá-lo conscientemente, nesse caso, para que sejamos justos. Você entende? Como é que eu posso te explicar? Quando você adora o Altíssimo, não é ele que está ganhando, é você. Você está entendendo? Por quê? Porque é como reconhecer, entende? A sua esposa, por exemplo, né, vai lá e faz um monte de coisas para você, faz um jantar especial, sabe? Arrebenta, faz um monte de coisa, sabe? Tava inspirada. A sua esposa estava inspirada e fez um monte de coisas para você, né? Então, você vai, você come, você, né? Aproveita tudo que ela preparou. Aí eu te pergunto, se você não demonstrar gratidão e reconhecimento a ela, quem vai perder? Quem vai perder? Ela vai ficar chateada com você, eventualmente. Se você não demonstrar gratidão, ou não agradecer, ou não elogiar, não sei, depende muito do gênio e da inteligência emocional, como as pessoas, né, falam, de cada um.
Mas se você demonstrar ingratidão, se você demonstrar que assim, começar a criticar, quem vai perder é você, porque você que vai estar sendo injusto em relação a ela. E pode ser que nessa noite, de repente, né, você durma no sofá, como dizem por aí. Então, é a mesmíssima coisa. Quando você adora, é você que está se beneficiando. Mas, óbvio, você não vai adorar pensando em você mesmo. Você adora porque ele é digno. Você vai reconhecer o esforço tremendo que a sua esposa fez, porque está tudo uma delícia, porque ela é digna desse reconhecimento de ter feito algo tão especial e tão carinhosamente para você. Então esse é o princípio, digamos assim, da adoração consciente. É uma adoração que nos ajuda a ser mais justos, né? Porque ele é digno. Se ele é digno, então é justo que nós o adoremos. Não é ele que precisa, por fim, da nossa adoração como um deus romano ou grego, que se ninguém adorar ele, ele deixa de existir, né? Somos nós que precisamos adorá-lo, né? Para que nós nos acheguemos a ele e sejamos justos diante dele, reconhecendo tudo que ele fez por nós, tudo que ele faz, a existência de todas as coisas, enfim, todo o amor aplicado na criação. Por isso que ele é digno de adoração e por isso que ele é o único. Somente ao Altíssimo adorarás, somente ao Altíssimo adorarás com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e com todo o teu intelecto, tá bom? Amarás ao Altíssimo sobre todas as coisas, né? Então, esse é um mandamento espiritual, ok? Eu agradeço por você ter assistido, espero que tenha sido de acréscimo e até o próximo vídeo, se assim o Altíssimo permitir.